iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive. Paulo Freire foi um educador, filósofo e teórico da educação brasileira, nascido em 1921 em Recife, Pernambuco, e falecido em 1997. Ele é reconhecido mundialmente por seu impacto profundo nas teorias de educação, especialmente na pedagogia crítica. Esta iniciativa também faz germinar uma antologia que reúne textos diversos e ricos em informações valiosas sobre a vida e a obra do Paulo Freire. Um livro criado para propagar saberes e enriquecer as discussões acadêmicas e sociais em torno do patrono da educação do Brasil. Dividir saberes é multiplicar o novo na sociedade. O que é o Instituto Cultive Suíça Brasil? O Instituto Cultive Suíça Brasil é uma instituição sediada em Genebra e criado por Valquírio Imperiano e possui como objetivo promover e divulgar a literatura, a cultura e a arte do Brasil na Suíça e na Europa, promovendo atividades e apoio ao setor social e educacional no Brasil. O Instituto Cultive promove eventos literários, tais como salões do livro, festivais, exposições, encontros e palestras e realiza projetos que resgatam e evidenciam personagens e assuntos históricos. Projetos sustentáveis no Brasil. O Instituto Cultive apoia e cria espaços culturais e literários, focando no crescimento, no desenvolvimento e no conhecimento da criança e do adulto, para que se tornem seres pensantes, críticos e produtivos, esteja eles no Brasil ou na Europa. O Instituto Cultive criou em Genebra uma biblioteca de língua portuguesa, além de 2 centros culturais no Brasil. Pessoal, estamos aqui de volta novamente, domingo, hoje. Estamos aqui às 17 horas, trazendo para vocês a segunda parte dessa palestra maravilhosa, riquíssima e que vocês vão amar. Assim como o Adeus e Mar deu o show aqui ontem na nossa palestra, hoje vocês terão a Frank Lane, porque eu digo Frank Lane e ela me corrigiu 2 vezes, é Frank Lane, com traço de união. Então, teremos todas nessa apresentação e vocês fiquem à vontade, aproveitem bem, porque é muito boa. Então, para vocês, meu muito boa noite, meu muito obrigada, acompanhe, dê seu like, distribua com seus amigos para que todas essas palestras sejam divulgadas e reconhecidas. Então, vamos lá, gente, coopera com o canal, coopera com a divulgação, né, desse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, né, que está sendo apresentado. Eu só conduzo e lembrando que esse trabalho ele vai terminar com uma antologia. E essa antologia ela resume, ela apresenta as falas que foram apresentadas aqui no canal Cultive, né? Então, vocês têm a audição, podem ouvir, mas depois podem ler, né? Se for como eu, preciso ler e marcar e grifar e voltar atrás, eu preciso do papel. Ainda sou da velha guarda, não preciso do papel. Então, essas palestras, elas serão todas registradas numa antologia em homenagem a Paulo Freire, e vocês sejam bem-vindos de enviar ainda o seu material. Podem entrar em contato conosco pela ediçãocultive@gmail.com ou pela antologiapaulofreire@gmail.com.
E hoje temos uma moderadora, ela se chama Aurelice Maria de Oliveira Paula. Então, seja muito bem-vinda, Aurelice, e a palavra é sua. Liga o seu microfone e vamos lá. Obrigada, professora Valquíria. É um prazer enorme para mim estar aqui nesse momento de produção de conhecimento com a senhora, que tem um prazer de conhecer neste momento, né? Aqui no Brasil ainda é boa tarde, né? E especialmente com as professoras Deusimar Serra e Franklane, que são também minhas conterrâneas, né? Somos todas aqui do mesmo município, e estar nesse momento e construir conhecimento com todas vocês, para mim, é muito importante. Agradeço o convite e, neste momento, vou apresentar a professora doutora Franklane Souza Carvalho do Nascimento. A professora Franklane é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí, é líder do grupo de pesquisas interdisciplinares Educação, Saúde e Sociedade, é especialista em coordenação pedagógica pela UEMA, avaliação educacional pela UFP e educação especial e neuropedagogia pela FUNARTE. É graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Maranhão, professora adjunta do Departamento de Educação da UEMA no campus Caxias, é professora permanente dos programas de pós-graduação, mestrado em Educação e do mestrado e doutorado em História pela UEMA, foi diretora do curso de Pedagogia do SESC-UEMA de 2018 a 2021, é bolsista Produtividade em Pesquisa Sênior pelo PPGE-UEMA, trabalha como coordenadora pedagógica e formadora na Secretaria Municipal de Educação de Caxias, é também avaliadora externa do MEC para autorização de cursos de graduação, é relatora do Comitê de Ética e Pesquisa da UEMA, trabalhou como coordenadora pedagógica de educação à distância durante 12 anos, junto ao UEMANET, no SESC-UEMA, participou de um estágio do doutorado em educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e tem pesquisas concluídas, pesquisas em andamento e publicadas em revistas qualificadas pela CAPES e apresentadas em eventos nacionais e internacionais. A professora Franklane também tem experiência nas áreas de políticas públicas educacionais, formação e desenvolvimento profissional, profissionalização docente, pedagogia e saberes docentes, e vai nos presentear com sua palestra a respeito do livro Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, que é a primeira obra publicada por ele. Professora Franklane, passo a palavra para você. Boa noite a todos e a todas. É um imenso prazer estarmos aqui para dialogarmos, conversarmos sobre Paulo Freire, sobre a sua filosofia, a sua concepção pedagógica, as suas bases epistemológicas. Eu quero aqui, no primeiro momento, agradecer o Instituto Cultive, em nome da professora Valquíria Periano, e também do professor Briquez, que estendeu o convite, realizado pela professora Valquíria. Quero falar que a professora Valquíria, ela está, de fato, empreendendo um trabalho de muito potencial, trazendo esses diálogos, trazendo, de fato, essas ontologias de vários pesquisadores, de vários professores, especialmente essa 12ª, que é sobre Paulo Freire. Então, meus cumprimentos, meus agradecimentos, meus parabéns estendidos à professora Valquíria.
Eu quero também agradecer a professora Aurelice por estar mediando essas duas falas nessa noite, nessa tarde, minha orientanda e também minha conterrânea e professora da educação básica, junto comigo também no mesmo sistema de ensino público, a professora Deusimar, que está aqui, que para mim foi uma grata surpresa, de fato, que foi minha professora na graduação. Trabalhamos juntas, ela como minha coordenadora, em um programa muito especial de alfabetização de jovens e adultos. De fato, eu fui presenteada porque ela tratava da metodologia da concepção de Paulo Freire. Então, está aqui nesse momento dividindo essa mesa com a professora Deusimar, que foi minha professora, que foi na universidade, que foi minha coordenadora, é sempre um prazer. E hoje minha colega na UEMA, nas pesquisas, na extensão, no ensino. Então, de fato, é uma grande satisfação. E estamos aqui para dialogar, eu não sei nem quantos minutos vamos ter, então, mas vamos dar continuidade à nossa fala. Eu posso apresentar, a professora Valquíria, você pode apresentar os slides. Ela vai apresentar, pois bem, a obra de Paulo Freire, como a professora Deusimar bem falou. O Paulo Freire ele não tem um discurso só contemporâneo, ele de fato ele está dentro das instituições universitárias, das pós-graduações, das graduações, ainda dialogando com os professores, ainda dialogando com a realidade e, de fato, nós sentimos falta e necessidade dessa discussão de Paulo Freire. Essa foi a primeira obra dele, Educação como Prática da Liberdade. Ela nos traz, de fato, uma reflexão sobre o antes, o durante e o depois do golpe militar, ou seja, o antes da experiência de Paulo Freire em Angicos, como uma das primeiras experiências de estar alfabetizando 300 camponeses em 45 dias, conta, de fato, especifica a perspectiva do golpe militar, que esteve preso no Brasil e foi exilado logo depois, e que essa experiência de Paulo Freire com a alfabetização de jovens e adultos, ela ainda está sendo reflexo nas comunidades, nas universidades, e que bom seria se cada universidade fosse representada com um grupo de pesquisa sobre Paulo Freire, sobre a sua concepção pedagógica, como uma das concepções críticas de educação brasileira. Então, vamos adiantar aí, professora. Então, nós vamos trazer um pensamento de Paulo Freire, que está nesse livro, e que eu compreendo ser de fundamental importância para iniciarmos essa reflexão. Então, como a professora Deusimar bem falou, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sobre a pena de ser uma farsa. Como aprender a discutir e a debater com uma educação que impõe? Então, como, de fato, nós vamos ser críticos, nós vamos ter liberdade de pensamento, de compreender esse mundo, de criar, de refletir, se nós não temos liberdade? Então, Paulo Freire, ele zelava pela liberdade, pela criticidade, pela compreensão, de fato, da realidade desse cidadão, desse povo, dessa comunidade. E como ele, de fato, trabalhava para essa comunidade excluída, de fato, dos processos educativos e dos processos sociais, eram, consequentemente, por virmos de uma sociedade colonizada, que todo esse processo era de exclusão social. Então ele fala nessa obra que essa comunidade, esse povo brasileiro, ele não tinha o dom de discutir, de reivindicar, de compreender a sua realidade. E nós, professores, de um modo geral, temos essa responsabilidade. Até hoje, nós ainda fazemos esse processo dessa comunicação, desse diálogo, dessa interação com esses sujeitos, que faça, de fato, com que eles sejam mais críticos e eles compreendam a sua própria realidade, visto que nós estamos em uma educação brasileira que
os processos ainda são tão exclusivos, vamos dizer assim, prioriza determinada ala da sociedade, que muitas pessoas não estão inclusas em todas essas discussões na educação de um modo geral. Então, nós sentimos falta, de fato, dessa educação para a liberdade, como diz o tema, o título da obra de Paulo Freire. Então, aí a referência: não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Então, em 1996, 1995, 1950, Paulo Freire já compreendia o que nós estamos discutindo hoje, das teorias mais críticas de educação. Nós podemos pegar aí Vygotsky, que ele já compreende dessa forma. Então, Paulo Freire foi um homem para além do seu tempo, quando ele estava escrevendo as suas obras. Quando chega até a pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, tão, de fato, trabalhada pela professora, bem trabalhada pela professora Delzimar, ele compreende os saberes docentes como melhor que muitos outros teóricos de outros países, como ela trouxe aí, Tardif, Gautier, e os nossos brasileiros, que é Pimenta, Nerei Saviani. Então, Paulo Freire já discutia saberes na década de 90. Quando nós chegamos no mestrado, no doutorado, para discutir saberes docentes na década de 2000, 2009, 2008, nós discutimos saberes docentes de Tardif e Gautier, e Paulo Freire já tinha escrito os saberes docentes numa perspectiva brasileira nossa, né? Então, de certa forma, ele aí está mediando essa discussão para além do Brasil, como diz a história, como está escrita na nossa história. Então, originalmente, esse livro, essa obra foi escrita no exílio, no Chile, em 1965, aborda a experiência pedagógica que realizou em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1992, estava preparando em 1993 a 1994 a formação para os grupos de culturas populares, que ia se estender a várias capitais brasileiras, que com a ditadura, com o golpe, não houve essa propagação, essa missão, de fato, de uma inclusão maior de pessoas sendo alfabetizadas pelo método de Paulo Freire. Ela é uma obra apresentada por Pierre Foutet, Paulo Freire e o poder da palavra. Nessa missão, ele ressalta o estilo de Paulo Freire, a sua fundamentação teórica, a perspectiva já da praxe, né, da praxe pedagógica. Ele especifica nessa apresentação a importância desse homem, da sua comunicação, desse zelo pela fala do outro, pelo seu espaço. E ele especifica que para Paulo Freire é preciso propor uma educação que promova a libertação, a justiça social, a democracia, uma pedagogia para homens livres. Então, de fato, Paulo Freire não foi um professor para a realidade brasileira, nem de qualquer um outro país que não queiram, de fato, a liberdade, que não queira promover a inclusão social, que não queira promover a criticidade do seu povo. Então, de fato, ele aqui comprova que Paulo Freire foi além do seu tempo e para além de um país colonizado como o nosso. Então, na introdução de Francisco Belfort, na introdução ele aborda a educação e política, ou seja, aí já vem de fato a perspectiva de que é inseparável a concepção, a percepção de educação, a concepção, a percepção política, que a política faz parte de fato desse vir a ser essa educação, seja ela de qualidade ou não, mas que a política educacional, a política em si, ela está interligando todos esses processos. Então, ele fala da indissociabilidade da perspectiva educação e da perspectiva política, a importância de uma educação conscientizadora, dialógica e emancipadora. Então, eu vejo nesse diálogo aqui o quanto a professora Delzimar, de fato, intensificava essa discussão nas salas de formação dos alfabetizadores para mais de 20 municípios do estado do Maranhão, em 1998, 1999. Então, de fato, aqui temos uma história, aqui temos um legado da professora Delzimar,
e das pessoas que estavam à sua volta. No livro, ele nos apresenta, Tiago de Mello, uma canção. Eu não sei se vamos ter tempo, que é uma poesia. A professora Valquíria aí é da área de letras, ela gosta muito de poesia. Não sei se vamos ter tempo, mas vamos ver. Que nesta canção, ele fala de fato, Tiago de Mello, ele esclarece gentilmente a necessidade do camponês aprender, dos favelados aprender a ler, a escrever e a contextualizar essa sua leitura e sua escrita através dessa canção que ele chama, um poema, na verdade. Então, uma dedicatória e um texto de agradecimento, Paulo Freire faz também nessa obra. Freire desenvolve uma relação com outros e com o mundo através do diálogo e do afeto. Veja só a importância. Quanto a nossa sociedade, seja ela brasileira ou não, está com necessidade do afeto tão falado por Paulo Freire. Esboça o amor e o reconhecimento por seus pais, esposa, filhos, seus familiares. E também, nesse diálogo que ele faz, nessa dedicatória, pelos analfabetos, que ele coloca entre aspas, porque eles não falavam analfabetos, ele falava pessoas em processo de alfabetização. Podemos seguir, professora Valquíria. O livro está dividido em 4 capítulos. O autor apresenta a relação homem com a realidade, homem e mundo e a sua capacidade de produzir cultura. Então, nós compreendemos que esse homem é capaz de produzir cultura. Somente o homem produz cultura, e ele já faz essa discussão em 1950, 1960. E é só o homem é capaz, de fato, de produzir essa cultura. E ele parte da cultura para compreender a sociedade, ele parte da nossa cultura para compreender o universo da política, do social. Aí ele diz que o homem moderno é dominado por uma ideologia elitista, que fomenta um processo de acomodação e submissão. E aí é onde ele traz nessa obra o conceito de integração, de convivência, de comunhão. E aí ele diz, salienta a necessidade de uma integração e atitude crítica, mas não é a integração só por integrar. E aqui eu trago agora, junto a ele, o conceito de inclusão, como bem trouxe a professora Deusimar. Hoje o Paulo Freire não falava nessa obra só integração, ele falaria em inclusão que ele vivencia dentro da sua concepção, da sua compreensão epistemológica, da sua concepção pedagógica. E aí ele diz, ressalta, essa integração numa perspectiva crítica, emancipatória. Então, no primeiro capítulo, ele intitula de A Sociedade Brasileira em Trânsito. O segundo, Sociedade Fechada e Inexperiência Democrática. O terceiro, Educação versus Massificação, e o quarto, Educação e Conscientização. Veja que, de fato, cada capítulo dessa obra daria uma tese hoje em qualquer doutorado. Somente cada capítulo dessa obra já daria uma tese. Não precisava os 4 capítulos. Podemos continuar. Primeiro capítulo, a Sociedade Brasileira em Transição. Então, nesse capítulo, nessa tese que eu chamaria hoje, Freire, em 1997, as relações que o homem trava com o mundo apresentam uma ordem que o distingue dos puros contatos típicos de outras esferas animais. Como nós sabemos, o homem pensa, o homem reflete, o homem compreende, o homem critica, então nós somos diferentes. E ele disse que o homem é um ser de relações histórica, política, cultural e social. Só o homem transforma a natureza e é por ela transformada. Só o homem trabalha, só o homem compreende. O sujeito, para tornar-se humano, necessita interagir, dialogar, refletir e se transformar. Então, só através da educação o homem se torna humano. E isso, de fato, é uma compreensão hoje de qualquer teoria crítica de educação. Então, só através da educação que nos tornamos humanos. E isso já tem prova científica dessa perspectiva, mas Freire já trouxe essa dimensão. Como sujeito político e social precisa saber do seu valor e do seu papel na sociedade. Já pensou se todas as pessoas excluídas desses processos, as pessoas que estão nas periferias desse imenso país, os favelados, soubessem do seu verdadeiro valor e do seu verdadeiro papel nessa sociedade, nós teríamos uma outra sociedade, nós teríamos outros governos, nós teríamos outros secretários de educação e, consequentemente, outra educação e outra sociedade. E esse é o objetivo maior de Freire, é tornar a sociedade diferente.
Podemos. Ainda nesse primeiro capítulo, ele fala a integração do homem com o seu contexto e é uma exigência resultante de estar com ele e com os outros. Então, é, de fato, uma compreensão bastante interessante de Paulo Freire, que é a integração desse homem. Ele diz que essa integração, essa inclusão desse homem o torna mais humano e mais consciente, mais crítico, e ele detém mais essa perspectiva da liberdade. Ele diz, a tragédia do homem moderno é estar dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica, que renuncia sua decisão. Ou seja, essa frase é o que nós estamos vivendo hoje, através, de fato, dos mitos criados por toda uma perspectiva ideológica. Os mitos que eu falo são alguns políticos que viraram mito no Brasil. E, além disso, dessa publicidade, dessa organização por trás desses mitos, e quando eu falo de mitos, são todas as pessoas que têm os políticos partidários enquanto mitos, e que, de fato, essa publicidade, desses fake news estão fazendo parte desse processo. Então, o que o Paulo Freire falou lá na década de 60, nós estamos vivendo de uma forma muito intensa hoje. Aí ele diz, uma parte da humanidade está dominada, ajustada à realidade, e não tem consciência disso. Então, está dominada hoje, estava dominada no atual contexto que ele falou, pelo rádio, pelo jornal, algumas televisões, e hoje estamos dominados pela internet, pelo poder das fake news, pelo poder, de fato, da ideologia dominante, que é elas que detêm o meio de comunicação, e, de certa forma, manipula toda uma sociedade que aí vai ter os políticos como mitos. Então, a história do Brasil evidencia a opressão e a exploração até pelo processo de colonização, que, segundo ele, foi ilícito, e de exploração, que de fato foi. Aí ele diz mais, a educação é objeto de disputas, discussões e massificação. Objetivamos uma formação de homens livres, ou seja, de fato, nós sabemos que o contexto educativo é um contexto em disputas, infelizmente, em disputa de egos, em disputas de questões financeiras mesmo. Aí está todo esse processo hoje no Brasil de terceirização, de privatizações da educação, e aí você vê que é uma educação em disputa pela perspectiva econômica de um mercado neoliberal, de toda uma política que, de fato, vai excluir mais ainda o cidadão, principalmente o da classe menos favorecida. O capítulo 2, que aí ele vem para a ditadura militar, foi um momento obscuro da história brasileira, e aí nós já sabemos o que deu na ditadura militar, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, segunda tese, a sociedade fechada e a inexperiência democrática. E aí ele vai trazendo, de fato, por que essa inexperiência democrática desse povo brasileiro, excluído de todo esse processo. Ele diz, o Brasil passava por um momento de transição, de uma sociedade rural para uma sociedade mais urbana e industrial. Necessitava de uma educação que pudesse atender a contexto, o povo para exercer a sua cidadania e usufruir de uma vida mais plena, ou seja, precisava de pessoas com uma educação que alfabetizasse, mas que fosse uma alfabetização de fato crítica, que ele compreendesse o seu mundo e a sua realidade, uma educação para a conscientização, para a democracia e para o diálogo. E aí ele, de fato, ele conta dessa inexperiência democrática, nesse processo que ele traz o período colonial, traz o período imperial e traz depois a ditadura militar, que impedem, de fato, essa democratização desse conhecimento, democratização dessa concepção crítica de educação. Ainda no segundo capítulo, ele fala dos governos militares, do golpe de Estado, o perigo do assistencialismo vivenciado durante esse período e esses governos,
impondo ao homem passividade, não lhe oferece condições para o desenvolvimento. O Estado, como pai social, se mascara como algo sublime que dá aos pobres algo similar a uma esmola. E aí é o que nós estamos vindo, de fato, de encontro a todas as políticas assistencialistas, e ele já discutia essa perspectiva, já discutia, porque para ele tem que ser uma assistência, tem que ser uma ajuda, socialmente falando, mas que dê condições para esse homem se compreender dentro dessa realidade, que esse homem tenha que ter uma formação crítica para ele se compreender dentro desse contexto, para acontecer a tão esperada mudança, transformação que a professora Deusmar bem falou na sua fala. Então, para ele foi um Estado paternalista, mas que esse paternalista só dava o mínimo necessário possível para essas pessoas. E aí, novamente, ele vai trazer a concepção dos mitos, da necessidade da ignorância popular para esse grupo se manter no poder, para a elite, para a burguesia, como queira se manter nesse poder. E aí ele vem novamente e faz uma crítica ao assistencialismo. É uma forma da ação que rouba ao homem a condição de consecução de uma necessidade fundamentais da alma de responsabilidade, ou seja, tira do homem essa necessidade de buscar a sua existência através do seu trabalho, através do seu estudo, da sua compreensão nessa realidade. Capítulo 2 aí é grande, ele diz que realmente no Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas de existência democrática, por todo esse período colonial, imperial, e que a ditadura, que quando chegou na democracia, as pessoas, o povo, ele não sabe de fato o que são seus direitos e os seus deveres dentro desse contexto democrático. Então, o povo perdeu o sentido de democracia. Por quê? Porque nós não aprendemos esse conceito dentro de todo o nosso processo de vivência. Aí ele diz, dentro da história brasileira, não houve um fomento de democracia à participação popular. E isso, de fato, impacta na existência humana. Vamos para o terceiro capítulo, por favor. O terceiro capítulo, educação versus massificação. O que é essa perspectiva de educação que Freire traz? Então, essa concepção de educação é uma contribuição para produzir o educador brasileiro, a sua sociedade, em partejamento, ou seja, o que é partejamento? Ao lado dos economistas, dos sociólogos, como todos os especialistas voltados para a melhoria de seus padrões. Então, tem que haver, de fato, uma educação crítica desse educando, como ele bem colocava. Ele não falava de analfabeto, ele pouco falava de aluno, falava em algumas circunstâncias de estudante, mas ele falava do seu educando, dos alfabetizandos. Então, para Freire, os subordinados devem entender a sua condição de subordinado, compreender as relações de existência dentro dessa sociedade. Será possível se tiver uma educação essencialmente crítica, ou seja, nós só podemos mudar, transformar, compreender o mundo se a educação nos favorecer e sejamos pessoas críticas para compreendermos essa realidade. Uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa de sua problemática. Então, hoje, como nós vamos... Pode ir para o próximo slide, professora Valquíria. Quando nós vamos discutir a perspectiva política, econômica, social, as pessoas já estão com medo de discutir, porque não é para discutir política mais dentro das instituições, dentro dos contextos educativos. E isso me põe, de certa forma, medo, porque eu fui formada dentro de uma universidade e trabalhei com pessoas, a exemplo da professora Deusmar, que nos incentivava, de fato, a essa discussão, a exemplo dela, dessa discussão sendo necessária, a discussão política, educativa, para entendermos a nossa sociedade. Aí ele traz o quarto capítulo, que ele traz a sua concepção, o seu método de alfabetização, a sua concepção desse método para adulto, e especifica, à medida que falamos à juventude brasileira, a homens simples do povo, a intelectuais, a especialistas, e entendíamos o nosso trabalho
se lançavam contra nós as mais ridículas acusações, ou seja, até hoje essas acusações vêm surgindo dentro do Brasil, vem sendo vista como algo verdadeiro e que encontra no Instituto Cultive, na professora Deusimar, na professora Aurelice, na professora Valquíria, pessoas que, de fato, vão enfrentar esse debate. Então, nós não estamos fugindo do debate, não estamos fugindo da discussão. É uma discussão necessária e devemos, de fato, combater a esses discursos que vão colocar Paulo Freire à margem de uma concepção crítica, de um educador que não colaborou com a educação brasileira ou com outros países vivenciados por ele. Então, nada mais esperado e natural as acusações de Paulo Freire, pois seu ex-escrito e o seu ideal de educação libertadora em muito contrariavam os donos do poder, ou a elite, ou a burguesia, às pessoas que estão no poder. Um povo com uma educação eficaz muito pode em relação à transformação social. Por isso, o educador, naquela época, já era uma ameaça, e continuou sendo uma ameaça até a sua morte. Então, o quarto capítulo apresenta seu método de alfabetização de adultos, que era muito discutido na alfabetização solidária, então a gente vivencia isso, professora Deusimar, até hoje. Então, as palavras geradoras eram contextualizadas dentro da dinâmica de cada realidade que ia trabalhar. Essas palavras eram geradas a troco do debate, do diálogo com as pessoas que estavam vivendo aquela dada realidade, eram oralizadas e debatidas em grupos por intermédio de um colaborador, que conduz à decodificação das palavras, promovendo a visualização das sílabas, dos fonemas. Então, por meio das fichas, a apresentação das famílias, chega-se à formação de palavras, combinações fonéticas e a construção crítica da palavra. A aprendizagem era organizada em ciclo de cultura, tendo o coordenador ou mediador, hoje, em outras obras mais recentes dele, Pedagogia da Autonomia, por exemplo, que dialoga com os educadores. Seres produtores de cultura no processo de alfabetização. Então, a dialogicidade, a criticidade, ela estava muito presente nessa compreensão das palavras geradoras, das discussões que iam, de fato, ser compreendidas nesse processo de alfabetização de Paulo Freire. Relata a incorporação de seu trabalho pelos intelectuais especialistas. Para Freire, era a ameaça dos irracionalistas à nossa democracia na transição brasileira para o governo ditatorial militar de 1964, ou seja, por pura irracionalidade, de compreensão de que, de fato, Paulo Freire e o seu método eram uma ameaça se estendesse para mais de 20 mil capitais brasileiros, seu método. Então, ainda no quarto capítulo, o ser humano estabelece pluralidade de relações com o mundo, das diferentes soluções para o mesmo desafio. Os seres humanos são seres de integração, o que se dá por meio da sua capacidade de adaptar os dados da realidade e os que os cerca. Então, para Paulo Freire, a integração que nós chamamos hoje de inclusão, que essa pessoa, esse ser, ele iria estar incluso nesse contexto educativo, social, e que para almejar, para buscar essa transformação social. Então, considerações finais para não finalizar. Aí deixamos mesmo as reticências aí. Então, essa obra, Educação como Prática da Liberdade, retrata o período de 1970, algumas considerações, com altos índices de analfabetismo no Brasil, e esse analfabetismo era só de adulto, era de criança em extrema pobreza, e que essas crianças estavam, de fato, fora da escola, eram crianças, entre aspas, analfabetas. Índice de analfabetismo
expansionismo industrial, desenvolvimento das ciências, a sociologia, dentre outras áreas que estavam em expansão. Surge a ideia de participação popular e de uma educação que fosse mais democrática. Discute a passagem de uma transitividade ingênua para a intransitividade crítica, através, de fato, do processo de alfabetização, dessa compreensão desse mundo, interrompido pelo poder da dominação, que ele diz que tem reflexo do período colonial. Com a globalização do século XX e XXI, os homens ainda são ensinados mecanicamente, que aí ele vem criticar, junto nas suas obras, as cartilhas que eram utilizadas na alfabetização de jovens e adultos, que aí ele vai e, de fato, nos presenteia com o seu método, com a sua concepção pedagógica, uma educação crítica com doutrina do capital neoliberal, de manipulação do intelectual, cultural, trabalho produtivo de consciência ingênua, ou seja, tudo que nós estamos revivendo na atualidade, são, de fato, manifestações que estão manipulando a sociedade com cursos, muitas vezes, à distância, formação precária de professores, e isso impacta, de fato, na educação brasileira também. A obra é complexa e aponta um viés histórico antes e pós a ditadura militar. Apresenta muitos conceitos e expressões novas criadas por Paulo Freire, como a exemplo da transitividade, da criticidade, do educando. Eu indico a obra a todos os educadores por promover uma nova forma de tomar consciência de si, da sociedade, do papel do professor e de seu compromisso com a formação humana e intelectual dos estudantes. Então, com Paulo Freire, nós viemos compreender que o professor é importante, o estudante também, que nós temos que estar em comunhão, no sentido, de fato, da produção intelectual. Infelizmente, considero que pouco evoluímos desde a publicação da obra, infelizmente. Evoluímos no sentido, de fato, de uma concepção mais transformadora. E como o Freire relata, continuamos mostrando idas e vindas na conquista da democracia brasileira. Aí está o exemplo, nós vivemos 4 anos aí de voltas, de idas e vindas aí nesse processo democrático da educação e da sociedade como um todo, da política, do social, da economia, da educação, e ainda estamos nessa fase aí, tentando acertar a nível do Brasil. Para reflexão, entendemos a educação e a formação do professor como ações sociais e atos políticos que fazem sentido quando ultrapassamos o conhecimento da realidade, como, de fato, compreendemos uma sociedade, conhecimento mais crítico e transformador, sendo necessário o coletivo dos anseios sociais e políticos de manifestações promotoras da democracia e da solidariedade pela conquista da emancipação desse sujeito, pela nossa emancipação, de fato, como um todo, o que exige formação crítica dos professores e envolvidos com a educação, e vista da população em saberes e fazeres para a superação das desigualdades, lutar pela democratização do acesso e permanência à educação e à formação de professores. Ou seja, hoje no Brasil estamos em um processo de democratização de acesso, mas a permanência desse estudante, nós, professores, temos que buscar, de fato, bolsas para determinados alunos, como a professora Deusmar bem falou, e extensão para os alunos que, de fato, não podem se manter dentro da instituição, e isso é muito complexo. A canção que eu havia falado, vou ler só um trechozinho, Tiago de Mello, Canção para os fonemas de alegria, da alegria. Peço licença para algumas coisas. Primeiramente, para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que em meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vive paredes, aconchegos e janelas, e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais
que vão se abrindo constelação e girassóis, girando em círculo de amor, e de repente estalo como flor no chão da casa, e assim sucessivamente. Então, eu falei um pouco da contribuição dessa obra nas nossas vidas, posso ir mais, então. Acaba de renascer, porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor, e acaba por unir a própria vida no seu peito partido e repartido, quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas o modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que, ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo, à fronte. Quando o bicho de 400 anos, mas cujo fiel espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia que existe no Fonema da Alegria, canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Santiago do Chile, verão de 1964. Então, Tiago de Mello fala nesse poema do camponês, do trabalhador que aprende a ler, que aprende a escrever, que começa a soletrar a palavra tijolo, e que essa palavra tijolo não é só o tijolo em si, mas que ele tem sentidos e significados na sua vida. Ele critica, de fato, os 40 anos de colonização brasileira, e hoje nós diríamos 500 e tantos anos, que a sociedade, a elite, não aguentaram 40 horas de alfabetização do povo brasileiro, mas nós vivenciamos mais de 500 anos de escravidão e de exclusão social. E o poema nos diz isso. Muito obrigada. Estou à disposição. Muito obrigada. Eu passo. Professora Franquilane, vai passar, como é? Pode falar. Então, agradecemos à professora Franquilane pela exposição da obra Educação como Prática da Liberdade, e eu anotei algumas falas, né, e quando ela destaca a ideologia elitista muito presente ainda, né, nas escolas públicas, né, e como essa ideologia nos conforma, faz com que nós nos conformemos com a nossa situação social e econômica. Então, essa obra de Paulo Freire traz para nós a dimensão do diálogo como a possibilidade de refletir sobre nossos modos de vida, né? De como é importante, através do diálogo, possibilitar ao educando a tomada de consciência sobre seu modo de vida. Achei muito interessante também quando a professora Franquilane traz a reflexão atual, né, sobre o pensamento de Paulo Freire, quando ela destaca a fake news, por exemplo, né, tão disseminada, que é um mal que está tomando conta vou falar especialmente do Brasil, porque é onde a gente vive, né? Mas nós temos outras condições que são colocadas para nós como verdade e que nós aceitamos sem questionar. Por exemplo,
posso destacar a destruição ambiental, a quem serve a destruição do meio ambiente, né? A quem serve o desmatamento, por que o avanço do agronegócio. Então, essas situações são colocadas para nós como verdade, e o nosso pensamento ingênuo não questiona essas situações. Então, através da tomada de consciência de nossa existência, a gente pode sim questionar tudo isso. E aí, através do método do diálogo. Então, eu acrescento que se mesmo depois de morto, Paulo Freire continua sendo massacrado, é porque o pensamento dele incomoda. E se incomoda, é porque ele é importante e é porque ele é necessário. Então, com essas palavras, eu agradeço à professora Franklane e parabenizo a ela por sua fala, e vou passar a palavra agora para a professora Valquíria. Muito obrigada, Francê. Franklane. Franklane com hífen. Muito obrigada pela sua explanação. Bom, falar de um livro em pouco tempo, né, e principalmente um livro dessa qualidade aí, realmente foi um ato heróico. É um ato heróico, mas foi muito bem explicado. Deu para a gente entrar nesse conceito. Eu ainda não li esse livro dele, o meu problema aqui é comprar livros em língua portuguesa, não tenho acesso, e na Suíça é difícil, mas eu vou ver se eu encontro ele pelo menos em PDF, né? Eu estou com vários livros para comprar do professor Boff lá de Pernambuco, e eu não consigo comprar ele aqui. E aí, para vir para cá, leva quase um mês, eu preciso dos bichos urgente. Mas, enfim, amei, né, essa tua fala aí, explicando esse livro aí maravilhoso, né? Podia vir mais outros palestrantes também explicando outros livros, que é muito proveitoso, né? Porque nem todo mundo leu tudo, e ora assim, a gente vai ler um livro desse, vai levar pelo menos correndo uma semana, pelo menos, né? Correndo uma semana. Aí depois tem que voltar a ler de novo. Aí você deu ele aqui mastigadinho, dentro do teu olhar e da tua interpretação, não deu nem uma hora de explanação, e foi muito, realmente, eu amei, gostei, muito obrigada pela tua contribuição. E essa contribuição que você está fazendo é assim, do jeito que você falou e do jeito que você mostrou aqui. Você escreve, manda para mim, porque é assim que eu quero. Essa coisa fácil para quem está lendo possa entender. Esse é o objetivo da antologia, né? Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mandar pesquisa, de fazer a sua pesquisa, mas a pesquisa ela é mais para aqueles professores que estão realmente atrás que compreendem essa forma de diálogo, né, através de uma pesquisa com citações, etc., né? Eu quero que o livro seja acessível para as pessoas. Então, eu gosto dessa fala assim, bem natural, bem explicativa. Pode mandar desse jeito, porque eu vou amar com a sua explicação e pode, assim, completar, né, os slides, assim como a professora Deusimar fez. Está perfeito. Então, vamos continuar. Deusimar? Não, Franklin. Pronto, professora Valquíria, eu mais uma vez quero lhe agradecer, lhe parabenizar, quero lhe dizer que não é fácil desenvolver um trabalho e um trabalho tão proveitoso como esse seu. No dia a dia nós temos outras atividades e você, de fato, está investindo um tempo da sua vida para discutir temas e pesquisadores, educadores que fizeram sua parcela de contribuição e que poderão contribuir mais ainda com a educação brasileira e a educação de outros países também. Então, meu agradecimento, meus parabéns a você. Eu fiquei muito emocionada de ver a professora Deusimar, que é minha conterrânea, que é professora, que foi minha professora, trabalhou comigo como coordenadora e hoje trabalha na mesma instituição. Desenvolve pesquisa nos mesmos contextos que eu também, então é sempre um prazer ver essa pessoa também amorosa,
essa pessoa dedicada, viu? A professora Aurelice, que nós trabalhamos na mesma instituição na educação básica, também na UEMA, ela também já trabalhou na UEMA conosco, e foi minha orientanda do mestrado. Então, de certa forma, é uma pessoa que está em formação conosco. Eu aprendi muito, refleti muito nessa noite, então, de fato, como você bem falou, você tira aí uma semana da sua vida para você, ou mais, para você ler a obra, organizar o pensamento, organizar os slides, então termina sendo uma dedicação. Então, muito obrigada, e foi um prazer lhe conhecer, viu? Você é bem diferente do sentido que eu fiz de você, do significado. Foi uma boa experiência, obrigada, viu? Estou à disposição. Aurelice. Eu quero agradecer demais a oportunidade, né, de estar aqui com a professora Deusimar, que também foi minha professora na graduação, e faz muito tempo que a gente não se via, né, pessoalmente, então nem se fala, faz muito tempo mesmo, e ter essa oportunidade hoje para mim foi muito enriquecedor. A professora Frankilane, além de minha orientadora e minha colega de trabalho, se transformou em uma amiga querida, né? Construímos aí laços de amizade ao longo desse, não só do período de orientação, mas enquanto nossa relação de professores na Universidade Estadual do Maranhão. E agradecer a você, professora Valquíria, agradecer ao Instituto Cultive e parabenizar pela iniciativa, né, que é grandemente enriquecedor para todos nós. Muitíssimo obrigada pela oportunidade. E vamos encerrar, né, convidando para o nosso próximo encontro, que será sábado às 17 horas. Bom, pessoal, tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Vocês, uma feliz semana. Obrigada, tudo de bom, viu? Felicidade, Obrigada, muito Deus amor aí no abençoe. coração. Coração, Amém. amor para todo mundo. Fiquem Sempre. com Amor, Deus. viu? Obrigada. Obrigada. Amor acima de tudo. Assim, Amém. E Deus no tchau, comando. tchau. Amém. Tchau, Tchau, tchau. Obrigada, que bom revê-las. Bom, pessoal, vocês assistiram ontem e assistiram hoje, viram essas preciosas palestras que muito enriquecem, né, o nosso conhecimento e também, né, e levam a gente para olhar a educação com outros olhares, né, e também abrir os nossos olhos para aquelas pessoas que estão ainda precisando de uma boa educação, aprender a ler, a compreender o que está lendo, e isso hoje ficou bem explicado quais foram os propósitos do Paulo Freire pelas duas palestrantes que estiveram aqui, a Deusimar e a Frankilane. Muito obrigada a todos e todas as pessoas presentes nesta sala virtual. Agradeço a professora, de novo, Deusimar, professora Frankilane, e também a nossa moderadora, Aurelice. A vocês, meu grande beijo, de coração aberto, e até sábado que vem. E você, telespectador, fique à vontade para dar seu ok, para divulgar, para dar o seu gosto, e esteja conosco no próximo sábado. Até. Uma iniciativa do Instituto Cultive Suíça Brasil e da editora Cultive.